Bom, boa noite para todos vocês aí, então. Hoje vamos nessa aula aqui falar sobre pensar como um empreendedor, pensar com visão de negócio, com visão de investimento, parar de ter cabeça pequena de empregado, não ficar com cabeça de músico que só pensa em pagar conta. Ficar com cabeça de gente que só pensa em pagar boleto, pagador de boleto. Ai, nossa, tenho boleto para pagar. Aquela pessoa que fica reclamando que a gasolina subiu, né? Ah, nossa, a gasolina subiu. Meu Deus, subiu 10 centavos. Nossa, subiu 8 centavos a gasolina. Meu Deus, o óleo agora tá 12 reais. Sabe esse tipo de coisa? A gente parar com esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento atrapalha a gente, né? Então eu vou passar muitas coisas aqui para vocês, uma visão, né, de pensamento para vocês refletirem coisas, tudo que eu fiz na minha vida, que eu pensei, e aí vocês peguem um papel e uma caneta, anotem, tá bom? Se der tempo a gente bate um papo, tira alguma dúvida aí no final, senão depois vocês mandam lá no grupo e a gente conversa. Bom, fiz algumas anotações aqui. Então, a primeira coisa é: que tipo de cabeça, gente, que você tem hoje? Qual que é o tipo de cabeça que você tem hoje, né? A maioria das pessoas hoje, elas pensam como um empregado e não como um empreendedor. E tudo bem, às vezes você foi criado para isso. Às vezes as referências que vocês têm durante a vida toda de vocês são essas, né? Porque às vezes a gente nasceu, cresceu numa família onde nosso pai, a nossa mãe trabalhava CLT e tinha aquela mentalidade de 40 anos atrás, que 40 anos atrás as pessoas pensavam assim: eu tenho que entrar numa empresa e ficar 25, 30 anos até eu me aposentar. Esse era o pensamento, né? Então, hoje mudou muita coisa. A internet revolucionou tudo isso, né? Então, a internet dá voz para as pessoas, dá espaço. A internet é um mundo gigantesco. Eu falei já diversas vezes para vocês, né? Dados de muitos anos atrás, a internet tinha no Brasil 75 milhões de pessoas. Dados de muitos anos não, sei lá, uns 5, 6, 7 anos atrás, a internet, o Brasil tinha 75 milhões de pessoas na internet. E às vezes você pode falar assim, mas e daí? Porque tem 75 milhões de pessoas na internet? A gasolina subiu, aquilo subiu. Vocês têm que pensar o seguinte: será que eu posso ganhar dinheiro com a internet? Eu posso dar aula online, por exemplo? Eu posso dar aula online, eu posso arrumar. Será que tem gente querendo fazer? Tem, você já sabe que tem. Porque tem gente que me procura, eu dou aula online, você conhece alguém que dá aula online, às vezes você já tem 1 ou 2 alunos que você dá aula online, é ou não é? Então, se você parar para pensar como um empreendedor, você vai pensar, qual que é o tamanho desse mercado? Pô, 75 milhões de pessoas estão na internet. Então, se eu pensasse 10% das pessoas, que é 10% é pouco, né? Mas 10% de 75 milhões são 7 milhões e meio. Tá, é muita gente ainda, eu não consigo dar aula para esse tanto de gente. Tá, então vou pensar em 1%, 750 mil pessoas. 750 mil pessoas, alguém consegue dar aula para esse tanto de gente? Nem curso online. Nem. Não tem o que você consegue atender 750 mil pessoas dando aula de violino. Tá. Então vamos pensar em... A gente estava falando em 1%, vamos pensar em 0,1%. 75 mil pessoas. Alguém consegue dar aula para 75 mil pessoas? Também não. Ou seja,
Se a gente diminuir por mais um 0,001%, a gente está falando de 7.500 pessoas. Então, quer dizer, tem 75 milhões de pessoas na internet no Brasil. Se eu quiser vender para 0,01%, são 7.500 pessoas. Se eu conseguir oferecer o meu serviço para 7.500 pessoas, quantas eu vou conseguir fechar, será? Será que existe a chance de eu fechar 75 pessoas? Hã? Tem, não tem? É uma conversão que existe essa possibilidade. Vocês acham que existe essa possibilidade ou não? Faz um joinha aí pra mim, quem acha que existe essa possibilidade, ou eu tô falando uma coisa nada a ver, assim. Quem acha que não, Ricardo, não tem nada a ver, faz assim aí pra eu ver na câmera aí, quem tá com a câmera aberta, né? Por isso que eu peço sempre, se vocês podem deixar a câmera aberta, eu agradeço, porque eu vou vendo a cara de vocês aí, né? Não fico sozinho falando aqui que nem um doido. Olhando para um monte de nome. Então, vocês estão entendendo que esse é o pensamento de alguém que está empreendendo, que quer empreender. Qual que é o tamanho desse mercado? Então agora vamos pensar. Qual que é o tamanho do mercado de pessoas que querem seguir como violinistas profissionais? É minúsculo, não é? Você tem chance nesse mercado? Você tem chance de o cara que quer estudar para passar na OSESP, para ganhar concurso, você tem chance de dar aula para esse cara? Qual que é a chance de você dar aula para esse cara? É minúsculo, é ou não é? Porque o tamanho desse mercado é muito pequeno e quem já está lá em cima dando aula, Elisa Fukuda, Davi Graton, Cláudio Cruz, as pessoas que estão indo para esse rumo, elas vão procurar essas pessoas. E é muito pequeno ainda por cima esse mercado. Agora, quantas pessoas podem querer aprender violino para melhorar a concentração, disciplina, desenvolvimento cognitivo da criança, ganhar habilidade social de saber se apresentar, para ter autoconfiança? Agora, quantas pessoas podem querer isso? São muitas pessoas, é ou não é? Então você tem a chance. Vocês acham que vocês conseguem dar aula para 75 alunos? Quem acha que consegue dar aula para 75 alunos? De violino individual. Não consegue, viu? Eu já adianto para vocês que não consegue. Eu vejo por aqui, pelo instituto, que a gente consegue dar aula assim bem. E olha que a gente dá aula de 30 minutos aqui, hein? É porque também a gente não só dá aula. Eu e a Débora, né, a gente cuida da gestão, eu tenho os cursos online, então eu, por exemplo, acho que eu tenho 27, 29 alunos aqui no estúdio, só que vários deles são avançados, então já são aula de 1 hora, então não é tudo de meia hora. A Débora, ela tem perto de 40 alunos de piano e ela já também está saturada, mas também ela cuida da gestão do estúdio, cuida de casa e tudo mais. Então assim, se você só der aula de violino, não precisa se preocupar com mais nada, eu acredito que uns 50 alunos por semana você consegue. Dá tranquilamente de aula. Tanto porque depois você tem ensaio, apresentação, então, né, aula para repor, então não dá para você lotar tanto assim. Então você tem que, se você meter 10 alunos por dia na sua semana, olha só, são 50, você tá vendo? A gente foi baixando de 75 milhões de pessoas que estão na internet, para fazer aula online. Vocês estão entendendo o que é pensar em negócio? Não é pensar assim, será que tem um cachê para eu fazer de casamento? Para eu ganhar 300 reais? Para eu ganhar 250 reais? Porque você vira um pagador de conta. Então, vocês precisam mudar o pensamento de pagador de boleto, pagador de conta, de empregado. Vocês têm que pensar como um empreendedor. Vocês às vezes ficam focados no boleto, na gasolina, ao governo Lula, Bolsonaro, porque isso, porque aquilo, porque agora o julgamento do Bolsonaro, porque não sei, isso não muda nada.
Gente, é a mesma coisa. Quando muda o preço da gasolina 10 centavos, você já parou para fazer a conta de quanto que vai custar a mais por mês o que você gasta de gasolina? Hã? Sabe pessoa que fica assim atrás de promoção de supermercado? Vocês já ficaram? Vocês já prestaram? Quem tá na vida adulta aí já casado, que tem mulher, filho, mora sozinho já? Às vezes fala, não, é o dia da feira lá não sei da onde do mercado. Aí você vai, porque o tomate custa R$ 8 e lá naquele mercado ele tá 99 centavos hoje. Meu Deus do céu, de 8 por 99 centavos. Então eu tenho que ir lá nesse mercado hoje. Quanto que você compra de tomate por mês? Você já parou para pensar? Quanto que você compra de tomate por mês? Você compra 10 quilos de tomate? Se você comprar 10 quilos, você economizou R$ 80 no mês. Ninguém compra 10 quilos de tomate em casa. A gente que come lá em casa um tomate por dia, praticamente, né? A gente pega, sei lá, eu pego uns 10 tomates, assim, que a gente faz... Só um minuto. Então, vocês estão entendendo? Vocês têm que pensar o que realmente faz diferença. O que realmente faz diferença? Primeira coisa, para de reclamar. Para de reclamar do governo, que a gasolina, que... Essas coisas interferem muito pouco. E às vezes a gente deixa isso tomar conta da nossa vida. Tá? Segunda coisa, para de focar no problema. Ai, nossa, eu tenho que arrumar um dinheiro para pagar minhas contas, meu Deus do céu, eu tô apertado. Ai, nossa, e não sei o que, eu não posso gastar, que eu tô apertado. Para de focar no problema. E terceira, foca na solução. A pergunta não é que você tem que ficar focando, ai meu Deus, nossa, eu tô apertado, e agora? Eu não sei o que, e a vida de músico é difícil, e isso e aquilo. Ai, nossa. Tudo bem, essa é a realidade, já está acontecendo. Como é que eu posso ganhar mais? Não fica pensando no problema, foca na solução. Como é que eu faço para ganhar mais? Também não vai ficar gastando mais, né? Tenta cortar as coisas que você pode cortar que vão fazer diferença para você, certo? A gente já vai falar disso no próximo passo, que é sobre custo, né? Gasto e investimento, para a gente saber identificar as coisas, tá? E foca na solução. Como que eu posso ganhar mais? Poxa, eu posso arrumar mais 1, 2 alunos por dia para dar aula de noite na minha casa? E se eu arrumar 5 alunos por R$ 150? Vai dar R$ 750 por mês. E se eu arrumasse 10 alunos, daria para eu dar 10 aulas? 2 alunos que eu conseguisse pôr em cada dia da semana são 10 alunos. 10 alunos. Se eu cobrar R$ 200 de cada um, eu ganho R$ 2.000. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? A cabeça, a mentalidade. Certo? Como que eu vou ganhar mais? O que eu posso fazer para melhorar? Não é ficar lamentando que tá apertado, que o governo... Para de reclamar. Foca na solução. Segundo ponto. Custo versus investimento. Tem coisa que é custo, tá? Então tem um livro que eu li daquele pessoal da Ambev, chama Sonho Grande, né? E tem um dos caras lá, que acho que é o Marcel, ou Beto, não sei, que fala que custo é igual unha. Tem que cortar sempre. Custo é igual unha. Você tem que cortar sempre. Sempre você tem que estar cortando, né? Então, mas só que e tem algumas coisas que são investimento. E geralmente vocês confundem custo com investimento. O custo é aquela coisa que você
vai pagar e ela te mantém no mesmo lugar. Ela não te tira do lugar onde você está. Agora, a gente tem às vezes algumas pessoas, por exemplo, que elas chega na hora de renovar o curso aqui. E aí elas falam assim, eu não vou renovar esse ano aqui, porque, nossa, eu perdi uns alunos, eu não sei, isso e aquilo. E aí ela não renova, mas ela não percebe. Gente, para pra pensar. Dependendo, né, do preço que você vai... Vamos falar que você vai pagar o preço mais cheio que tem nesse curso aqui. R$ 1.997. Você dividiu em 12 parcelas vamos falar 12 parcelas de R$200 para você estar nesse curso aqui. Vocês têm noção que se você arrumar um aluno de R$200, ou se você arrumar um extra que você consegue fazer sempre para ganhar R$200, você já está pagando isso? E não é um custo você estarem num curso desse? Vocês conseguem entender que esse curso aqui, ou algum outro curso, não é um custo, é um investimento. Porque o investimento ele vai te tirar do lugar que você está. Então eu vou dar um exemplo pessoal para vocês, meu mesmo, tá? Eu pago alguns cursos, tem curso que eu pago desde 2018. Tem curso que eu pago desde 2018. R$ 98 por mês. Você consegue fazer as contas? R$100 por mês, 1.200 por ano, vezes 8 anos, vai dar 8.000 mais 1.600, R$9.600. R$100 por mês. Eu preciso, quando eu quis fazer esse curso, em 2018, eu também estava apertado. Falei, mas eu preciso guardar R$100. Eu preciso não gastar R$100. Eu preciso arrumar um jeito de ganhar mais R$100 para que eu consiga pagar esse curso, porque eu tenho certeza. E por que eu fico nesse curso? Vocês pensam que eu assisto aula todos os dias desse curso? Não. Por quê? É a mesma coisa, teve gente que eu fui falar essa semana que vamos renovar o curso e tal. Não, eu também nem tô conseguindo assistir as aulas do curso. Eu tenho cursos, vários, não é um, que eu não pago o curso para eu assistir todas as aulas. Tem curso que eu continuo pagando porque para mim é excelente eu estar naquele grupo de WhatsApp. Para mim, só de eu estar naquele grupo de pessoas, de eu estar vendo certas pessoas falar, de eu estar conhecendo pessoas, de eu estar naquele ambiente, aquilo me faz crescer. R$100 é muito pouco para eu estar lá naquele meio. Você está entendendo? Então, muitas das vezes eu nem assisto tudo. Não tem como assistir tudo. Mas aquele ambiente, pegar uma ideia, ver os outros trabalhando, alguém traz uma ideia, mesmo que nem aqui no nosso grupo. De repente não surge uma coisa ou outra no grupo ali. Quem que já pegou uma ideia que surgiu ali? Alguém já pegou alguma ideia que surgiu ali no grupo? Lá, o Jody falou que sim. Você fala, nossa, que legal isso. Você já, alguma vez, pelo menos uma coisa, foi muito legal pra vocês? Stephanie, foi? Foi. Tá balançando a cabeça. Marcelo, foi? Foi também. Os outros estão com a câmera fechada, não tô vendo. A Aline, peguei muitas ideias. Falou aqui. O Marcelo falou que sim também. Não, o Marcelo já tinha dado um joia lá. Então, agora para e pensa assim. Será que vale... Vocês estão entendendo o que é um investimento? Eu invisto nesse curso porque ali saem umas ideias, saem umas coisas que, pum, explode minha cabeça, eu vejo coisas, eu estou rodeado de pessoas que me faz bem. Então tenham essa mentalidade de investir, tá? Investimento é uma semente que você vai plantando. Custo é despesa, tá? Então é conta de água, conta de luz. Eu posso economizar? Eu posso deixar o ar desligado porque tá frio, eu não preciso. Então, por exemplo, aqui no estúdio, eu de quarta-feira de manhã eu dou aula aqui no estúdio,
Aí para eu não ligar nenhum ar-condicionado, agora nessa época já não tá dando mais para fazer isso. Mas para não ligar nenhum ar-condicionado, eu vou no salão, eu dou aula das 8 até 1 da tarde, até 12:30. Eu vou no salão, e aí eu abro a janela, que tem uma janelona gigante, a sala é muito grande. Cara, às vezes eu tenho que fechar a janela e fica tudo desligadinho, e aí eu corto um custo. É isso que é cortar custo. Vocês entenderam? Próxima coisa. Avaliando as oportunidades com visão de negócio. O que é isso, avaliar as oportunidades com visão de negócio? Eu queria que vocês fizessem esse exercício, tá bom? Não precisa ser hoje, porque a gente já vai ficar meio tarde, mas eu queria que vocês fizessem esse exercício, hoje ou amanhã, na vida de vocês, cada um de vocês. Eu tava até falando, trocando uma ideia com a Stephanie, ela vai entender aqui. Ela tava falando pra mim algumas coisas hoje, que ela se interessou lá pela mentoria, veio perguntar e ela tava falando, tem a ver com isso. Hoje, gente, eu vi um edital, abri um edital pra Sinfônica de Piracicaba, tá? Salário R$ 1.600. Cachê R$ 1.600. Aí quando eu falo pra vocês assim, ó, sejam sinceros aí, tá bom? Quem quiser participar e receber. Se eu falar assim, gente, tem um edital lá, R$ 1.600. R$ 1.600, pra quem de vocês interessa aí? Sejam sinceros aí. Fala, opa, pô, pra mim ia interessar 1.600, ia me ajudar. Pra quem de vocês ia ajudar a ganhar 1.600 agora, se desse certo? Ajuda? Ah lá, a Ana falou, não tenham vergonha aí, pode falar. Só a Ana tá falando que ajudaria ela? É a mais ou, tipo, sair do serviço A de mais, casa? não, a mais, a mais, a mais. Mais sim. Ah lá, o mais. Então o Jodi falou, beleza, eu também. A Ana, eu É por, também, né? Quem que falou eu jamais iria? É A por Aline. mês? O que é, Marcelo? É 1.600 por mês? Mil e Ou seiscentos é por por... mês. Vou explicar, ó. É R$ 1.600 por mês. São 5 serviços. Quer dizer, são 3 ensaios de 3 horas, tá? 3 ensaios de 3 horas. Ok? Oh, o coisa pegou a minha... 3 ensaios de 3 horas e 2 concertos de mais ou menos 1 hora e meia, você põe. Então são mais 3 horas. 3, 6, 9, 12 horas de serviço, R$ 1.600 no mês. É uma vez. É uma semana só. A princípio você fala, pô, 1.600, cara. Ou vamos supor, ó, você não quer ser professor aqui no Projeto Guri da cidade aqui do lado? Porque nunca é na sua cidade, né, que você consegue ser professor do Projeto Guri. É difícil. Então, você não quer ser professor do Projeto Guri, você vai ganhar acho que quem trabalha no polo integral ganha acho que uns 2.000 e poucos, R$ 2.500 eu acho. Pô, R$ 2.500, terça e quinta, de manhã e à tarde. Das 8:30 às 11:30, das 1:30 às 5:30. R$ 2,5. E aí? É uma coisa boa, não é? Aí, é isso que eu quero falar. Vocês têm que aprender a avaliar a oportunidade. Porque às vezes você pensa só no valor final. Ah, é 1.000... Por exemplo, tinha gente aqui de Indaiatuba que tocava na Orquestra Sinfônica de Piracicaba, tá? Como tem gente que é de Piracicaba e toca na Sinfônica de Indaiatuba. E o cachê aqui é 1.500, lá é 1.600, aqui é 1.500. Pelo mesmo tanto, ou tem um ensaio a mais. Aí é o seguinte, é que tem um concerto a menos e um ensaio a mais, na verdade. São 5 serviços também. Aí eu falo assim, eu moro em Indaiatuba, Piracicaba é pertinho daqui. 50 minutos tô lá. Eu vou pegar esse trampo. Beleza. Aí vamos fazer as contas. Eu vou trabalhar tocando 12 horas. Entre eu ir e voltar, são mais 2 horas por dia. São 5 dias. Então são mais 10 horas no trânsito. Quando eu tô 10 horas no trânsito andando na estrada, aumenta demais a chance de eu bater o carro, de eu quebrar e de eu desgastar o meu carro. Que eu não tô botando na conta. É ou não é?
certo? Eu vou gastar gasolina e pedágio. Então, eu vou ter que ir 5 vezes para Piracicaba e voltar. Dá mais ou menos, sei lá, uns 80 km para ir, talvez, e 80 para voltar. 160 km vezes 5, 900 km. 900 km eu vou gastar 2 tanques de gasolina. É isso mesmo? 5 dias ir e voltar? É isso mesmo, 900 km. 800 km. 800 km, um tanque e meio. Eu vou gastar quase 400, 500 reais de gasolina. E mais o pedágio 5 vezes para ir lá e voltar. Vamos chutar 20 reais, mas é mais do que isso. Então, ou seja, é mais, porque tem 2, 3 pedágios para ir daqui lá. Então, só o de Indaiatuba é 20 reais. Mas tá bom, vamos por 20 reais. 5 dá mais 100. Então, quanto que eu falei que era de gasolina? Uns 400, mais 100, 500. 500 reais, meu amiguinho, já foi embora. Para eu sair daqui, é 5 horas de trampo em cada dia. Porque eu tenho que sair 1 hora antes e eu volto 1 hora depois. E ensaio 3 horas lá. Então, quer dizer, eu tenho que comer alguma coisa. Então já foi mais um pouco de dinheiro. Eu aumentei a chance de risco de eu bater o carro. Custo, que eu não estou contando de gastar o pneu, gastar o óleo que eu tenho que trocar. Tá vendo? Então a gente tá falando aí nada de um custo mensal de 600, 700, 800 reais. Para eu ir lá em Piracicaba tocar e voltar. Sem contar o risco que eu tô correndo. Todos 5 dias do mês eu corro esse risco de ser acidentado, de não eu causar um acidente, alguma coisa acontecer comigo. E aí quanto que vai sobrar para mim? R$1.000. R$1.000 e eu tô trabalhando 12 horas mais o tempo de viagem. Agora, 12 horas de ensaio e concerto. 12 horas eu consigo dar 24 aulas de 30 minutos. Ou ainda que seja 12 horas, 12 aulas de 1 hora. 12 alunos de 1 hora. Para quem ainda está preso na aula de 1 hora, para aluno iniciante intermediário. Então, você acha que é tão difícil assim você conseguir 12 alunos na sua cidade ou online? Mas só que na hora que aparece, você quer ir lá para tocar. Você quer ir lá no Projeto Guri. Então, há um tempo atrás eu fiz uma aula assim, falando sobre isso. E a Ana Ariel, que é do nosso suporte aqui, na época acho que ela nem trabalhava ainda comigo. E ela falou, putz, é isso. Eu tô trabalhando num projeto tal, eu tenho que sair 5 da manhã, pegar um ônibus e gastar com alimentação, ficar o dia inteiro fora de casa. Ela fez as contas! Num lugar que ela ganhava R$1.500, sobrava 200 para ela por mês. Vocês têm que avaliar a oportunidade, o custo daquilo. Quanto é que vale mesmo aquilo no final das contas? É claro que às vezes a gente vai porque aquilo vai dar um fluxo de caixa de dinheiro pra gente, né? É claro que às vezes você... Por que tem um monte de gente que vai e volta e faz esse cachê Piracicaba, e Indaiatuba e mora nas outras cidades? Porque eles se juntam, e aí, por exemplo, eles se juntam em 5 pessoas ou 4, e aí cada dia vai um com o carro. Só que aí você tem que viver aquela coisa, né? Você tem que ficar esperando fulano, você tem que ir até não sei aonde, você tem que estar em função de outras pessoas. Também tem isso. Então tem que aprender a avaliar as coisas que vocês aceitam. No fim vai sobrar quanto? Tá, vai sobrar R$1.000 do cachê lá de Piracicaba, por exemplo. Então compensa, será, eu ir fazer lá? Porque 1.000... Se eu tiver 5 alunos de R$200, que é pouco, já é R$1.000. E 5 alunos, vamos dizer que eu dou aula de 1 hora, eu estou dando 5 horas de aula. Então foi isso aí, gente, que eu fiz conforme eu... Primeiro, eu fui pegando tudo que eu podia. Lá em 2012, 13. Eu abracei o mundo.
Eu trabalhava simplesmente o dia inteiro. De manhã, de tarde, de noite. Agora eu também estou trabalhando. Mas é pro meu negócio que eu estou trabalhando assim, né? E a gente tem um tamanho muito maior, por isso que dá tanto trabalho. E aí chegou uma hora, em 2015, acho que foi. 2014, acho que foi. 14 ou 15, que eu tava lotado. Eu não tinha mais horário para pôr aluno no meu estúdio, porque eu não tinha, não tava. E eu tinha sim, acho que eu tinha uns 9, 12 alunos particulares. 15 no máximo, tá? Estourando. Só que eu dava aula no Projeto Guri não sei da onde, no Projeto Guri não sei da onde, na Sinfônica Jovem, na não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, tudo pros outros. Aí eu peguei e falei assim, peraí, deixa eu fazer as contas. Sinfônica Jovem de Indaiatuba. Eu tô ganhando R$2.000 na época. Eu falei, então, a minha mensalidade nessa época, eu acho que era uns R$220. Eu falo, bom, livre para mim desses 2.000, o custo que eu tenho aqui e ali, vamos supor que sai 1.800. Se eu conseguir 6 alunos de 200, é 1.200. 1.200 não é 2, mas também não é 0. Para conseguir 5 alunos, 6, e ganhar R$1.000, 1.200, não é difícil. Não é impossível, eu já sabia. Eu já estava nesse negócio. Eu falei, basta eu ter o horário, trabalhar duro que eu vou conseguir. Vou atrás dos alunos e vou conseguir. Então eu vou abrir mão desses R$2.000, R$2.200 que eu ganhava na Sinfônica Jovem, dando aulas em várias coisas e sendo espala da Orquestra Sinfônica Jovem de Indaiatuba, que era a Orquestra Jovem de Indaiatuba, não era a Sinfônica Jovem. Vou perder esse dinheiro, vou abrir mão, vou apertar minhas contas nos próximos meses para sair de lá e investir no meu estúdio. E a longo prazo eu consigo alguns alunos e vou trazendo esse retorno desse dinheiro de volta. Então vocês têm que pensar. Pensar, essa é a cabeça do empreendedor. Avaliar as oportunidades. Vai ter hora e momento que vocês vão com os pés em 2 barcos diferentes. Vai ali e vai aqui, vai ali e vai aqui. Mas vai chegar uma hora, e vocês têm que saber se essa é a hora, de, tá na hora de eu tirar o pé desse barco aqui e pôr os 2 pés nesse aqui. Porque aqui eu tenho chance de crescer. Eu tenho chance, se eu tô com 15 alunos e eu posso ter 30, isso quer dizer que eu posso aumentar 15 alunos a R$200 e então eu ganhar 3.000 e não 2. Essa é a visão de longo prazo que você tem. Então você vai e começa a plantar os seus investimentos. Vocês têm que pensar o seguinte. Deixa eu achar aqui que eu tinha falado sobre isso, quero falar agora já. Bom, não sei, depois eu acho aqui. Mas eu vou falar já para vocês. Vocês têm que pensar que vocês têm que estar plantando sementes. Pensa assim, pensa nisso aqui que eu vou falar para vocês. Vocês têm que pensar que o tempo todo vocês têm que estar plantando 3 tipos de sementes. Vocês têm que estar plantando semente, sei lá, vamos dizer, eu não sei, eu acho que a alface é rapidinho, não é? Quem sabe? A alface, você planta rapidinho, ela cresce já, não é? Olha lá, o Júlio falou, o pessoal falou aí que é. Então eu vou acreditar que é. Você tem que estar pensando em plantar alface. Só que tem um problema a alface. Ela estraga rápido, ela vale muito pouco. Então não adianta você plantar 1 milhão de alface que você não consegue vender, não dá tempo, ela estraga, você não consegue entregar. Mas a alface, todo dia você pega uns pés ali, leva lá no mercadinho, o cara já compra e já vem um dinheirinho na mão. Então, às vezes, você tem que estar plantando uma alfacezinha, uma sementinha curta. Um cachezinho de um casamento, um negocinho, uma aulinha num projeto, uma aulinha na igreja lá para ganhar um dinheirinho, na igreja sua. Depois, você tem que ter
as sementes de médio prazo, que ela não vai te dar retorno naqueles próximos 6 meses, mas daqui 1 ano, 1 ano e meio, já começa a trazer um retorno legal. Por quê? Você vai plantar ali alguma coisa que ela demora 6 meses, 1 ano para nascer. Mas quando nasce, ela demora mais para estragar, tem um valor agregado maior, você consegue ganhar mais com aquilo, você gasta menos para entregar, você gasta menos. É uma semente que ela demora um pouco mais, mas você ganha mais. Então, você aceita cultivar ela por mais tempo, você investe naquilo para depois você ter um retorno maior. Então você tem que estar pensando sempre o que eu estou fazendo que daqui 1 ano, 2 anos vai fazer. Foi, por exemplo, o que eu fiz para mudar nesse estúdio aqui. Esse aí foi um investimento médio. Porque a gente saiu lá do outro estúdio antigo, eu pagava tipo, acho que R$1.000, R$1.200 de aluguel, se não me engano, em 2023. A gente veio para um estúdio aqui agora que eu pago praticamente 4.000 de aluguel. 4 vezes mais de aluguel, que é uma conta fixa. Energia. Aqui eu gastei só de ar-condicionado quase R$15.000 para instalar. Só de gesso para fazer toda a obra a gente gastou R$17.000. Você tá entendendo? Então, a gente gastou 8, 9 pau de painel desse aqui. Para pôr no estúdio todo, nas salas e todos os lugares. E vocês acham que no outro dia a gente cresceu 50 alunos? Não. De jeito nenhum. A gente chegou aqui, eu acho que com 50, 60 alunos no máximo. Nem 60, não tinha. A gente chegou com 50 alunos aqui, mais ou menos. Nesse prédio. Em 2023. Setembro de 2023. Aí agora, em setembro, outubro de 2025, a gente passou a casa dos 100 alunos presenciais. E vocês pensam que agora a gente já está ganhando dinheiro? Não! Agora está se pagando. Eu estou parando de tirar dinheiro do meu bolso. Agora está começando a se pagar aqui as contas. Mas é um investimento. Daqui a pouco eu consigo pôr mais alunos e o faturamento aumenta. Tem lugar para pôr mais aluno. Só preciso correr atrás desses alunos. Entendeu? Você tem que ter essa visão. Você tem que saber. E tem que plantar a semente de longo prazo. Que é a de tâmara, por exemplo. Que demora não sei quantos anos para nascer. Pesquisem aí depois. Você planta lá, demora, sei lá, 50, 70 anos, sei lá quantos anos que é. Mas depois ela tem um valor agregado demais. Então, pensa, o que eu estou fazendo de investimento de curto prazo? Né? Então, por exemplo, nossa, estou apertado, eu tinha que ganhar um pouquinho mais, não tenho dinheiro para fazer nada. Então, o que eu posso fazer agora para conseguir cobrir isso? Eu posso tentar arrumar uns alunos aqui cobrando mais barato do que o normal. Assim, pelo menos eu consigo aumentar o meu ganho. Faça isso. Arruma uns alunos cobrando menos. Mais barato. Mas você vai arrumar. Pelo menos você apaga o fogo. Você controla a sua urgência. Depois, daqui a pouco, falar, agora eu preciso fazer assim, agora eu preciso disso. Agora você vai analisando os passos que vocês vão dar, tá? Próximo ponto, quarto ponto, gestão de tempo. Pensem naquelas 2 coisas que já comentei com vocês, vou falar de novo. Tarefa de produção de ganho e tarefa de prevenção de dor. O que é a produção? O que é a prevenção de dor? Repara, faça esse exercício também. O que eu estou fazendo no meu dia a dia? É produção de ganho ou é prevenção de dor? Às vezes você está só fazendo prevenção de dor, por isso que a tua vida não sai do lugar. Sabe o que é prevenção de dor? Vive apagando incêndio.
Então, por exemplo, eu trocar o óleo do meu carro. Eu tenho que trocar o óleo do meu carro. Deu lá a revisão, tá dando essa semana aqui. É uma tarefa de prevenção de dor. Por quê? Eu vou pegar, vou reservar o horário lá na concessionária, marcada, eu tenho que ir naquele horário, não é rapidinho, igual você ir no mecânico ali, ele troca, não. Demora, eu perco tempo, eu tenho que ir, daí eu tenho que pegar um Uber para voltar, ou ficar lá na concessionária trabalhando. E a hora que eu voltar para casa e fiz a troca de óleo do carro, não mudou nada na minha vida. É a tarefa de prevenção de dor. Você faz e não muda nada na sua vida. Nada. Só que fica sem fazer ela para você ver. Se eu ficar sem trocar o óleo, funde o motor do carro. Eu perco o meu carro, estraga, funde o motor, eu tenho um prejuízo gigante se eu não for lá trocar. Só que eu vou lá, perco o dia, a manhã inteira para trocar, faço tudo isso. Quando eu volto para casa, a minha vida não mudou quando eu faço. Percebeu? A tarefa de prevenção de dor é essa. Então, começa a analisar as coisas que você está fazendo no seu dia a dia. E a tarefa de produção de ganho são aquelas que vão te gerar um resultado. Produção de ganho. Eu vou, por exemplo, né, agora que a gente está na Black Friday aí, eu vou sentar, que nem eu fiz hoje de manhã. Sentei de manhã, peguei lá uma lista de clientes, de leads, comecei a mandar mensagem. Eu gastei ali 2, 3 horas mandando mensagem, conversando, atendendo pessoas interessadas nos meus cursos. No final do dia, às vezes eu não vendi nenhum curso. Mas só que, às vezes eu tenho 6, 7, 8 pessoas que amanhã eu vou falar com uma, daqui a pouco eu vou vender outra, daqui a pouco... Eu trabalhei ali, é uma produção de ganho. Parece que eu não ganhei nada. Mas daqui a pouco, fecha um, fecha outro, e aí eu tenho o meu lucro. Aí vem um resultado que aí eu pego esse dinheiro e invisto nas minhas coisas. Entendeu? Então, começa a parar e pensar todas as coisas que vocês estão fazendo, se são produção de ganho ou prevenção de dor. Né? Eu gravar vídeos para o canal, para o meu Instagram, eu preciso parar, ficar uma manhã inteira gravando, editando, não sei o quê, programando a postagem, fazendo legenda, parará, 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 parará. É uma produção de ganho. Eu perco 1, 2 dias fazendo isso, gravo 7, 8, 10, 15 vídeos. Só que aí depois eles estão todos ali programadinhos, eles vão saindo, eles vão pintando, e aqueles vídeos vão trazendo novos clientes, novos leads, pessoas interessadas e que convertem em comprar os meus cursos e serem meus alunos, etc e tal. Então gravar vídeo é produção de ganho. Parece que não está saindo nada, eu não ganho nada na hora, eu posto e não acontece nada naquela hora, mas depois eu tenho um retorno grande. Tá? Sentem, coloquem as coisas no papel. O equilíbrio é o segredo, né? Se você só fizer produção de ganho também, você vive exausto e sempre no limite, né? Se você só fizer prevenção, você não fatura nada também e não sai do lugar. Então, a gente tem que criar o nosso tempo na nossa agenda para a gente crescer. Então, para e senta. Quais são as coisas que eu tenho para fazer hoje? Cada atividade é produção de ganho ou é prevenção de dor? Quinta coisa, mentalidade de crescimento. Quanto você quer ganhar por mês? Vocês têm isso com vocês? Ou vocês nem pensam? Eu tô ganhando 3 mil, eu quero ganhar 5. Eu quero ganhar 5. Foca naqueles 5 e começa a pensar como eu faço para ganhar 5. Eu preciso aumentar 2 mil. E eu cortar o cafezinho que eu vou ali na Copenhagen tomar antes de vir da aula, não faz eu ganhar 2 mil reais. Ele faz me economizar 10.
Mas não faz eu ganhar 2.000 a mais. O que faz eu ganhar 2.000 a mais? Eu arrumar 10 alunos de R$ 200 cada um. E se eu posso ter, então, 30 alunos de R$ 200 cada um, eu posso chegar a faturar R$ 6.000. A Ayane não conseguiu vir aí para a aula hoje. Eu queria muito que ela tivesse chego. A Ayane, eu mandei... Ela me mandou também sobre a mentoria, que ela está interessada. Ela já estava interessada desde a outra. A Ayane, já contei esse caso para vocês. Ela entrou no nosso curso aqui de professores. Ela não tocava nem o volume 1. Ela estava bem deficiente no violino. Bem. Ela aprendeu naqueles projetos, assim, aquelas coisas mais ou menos. Só que ela dava aula lá. Tinha uns 3 aluninhos, 4, que ela ia na casa do aluno. Ela ia na casa de cada aluno. E dava 2 aulas de 1 hora por semana. Cobrava R$120, R$140. Então ela ganhava R$600 com 4 alunos, dando 8 horas de aula por semana. Ela entrou aqui no curso, ela investiu, que ela também não tinha esse dinheiro sobrando, tá? Ela investiu o dinheiro, acreditando que aquilo ia trazer conhecimento para ela. E ela falou para mim, ela falou: Ricardo, o teu curso que fez isso aqui comigo. Resumindo, 2, 3 anos depois, ela tinha no começo desse ano, já deve estar com mais, 48 alunos, cobrando R$350, dando aula de meia hora. No final do outro ano passado, ela já estava abrindo um estúdio dela, uma salinha pequenininha, toda feliz da vida. Hoje ela falou: Ricardo, você não tem noção, eu tô para te contar. Alugamos uma casa inteira para crescer o estúdio. Tá bombando, tá dando tudo certo, tá indo muito bem e tal. Visão. Ela trabalhava em 2 escolas que tomavam o maior tempo dela, da vida dela, 2 escolas que ela dava aula de musicalização infantil. Então, por um tempo, ela precisou daquelas escolas. Só que chegou uma hora que ela falou assim: eu preciso queimar essa ponte aqui para investir aqui. Aí ela foi aumentando os aluninhos dela, daqui a pouco ela saiu de uma escola, ficou só em uma, que fazia mais sentido. Passou mais um ano, ela saiu dessa outra escola e ficou só com o estúdio dela. Por isso ela chegou em 48 alunos, cobrando R$300, R$350 de cada um. Já botando outro professor, acho que ela já tem mais 2 professores lá, um de teclado, mais alguma coisa. Ela entendeu esse jogo que eu estou explicando para vocês. O jogo de criar o seu negócio. De pensar quantos alunos cabe aqui. Por que eu saí do estúdio que eu estava antes lá? Porque eu tive a visão de negócio, de empreendedor. Eu sabia que a gente tinha 2 salas. Eu já tinha entendido, né, no mercado, anos dando aula, que todo mundo quer fazer aula das 4 da tarde às 7 da noite, das 4h30 às 7 da noite. Todo mundo quer esse horário. Ninguém quer aula 1h30 da tarde, 2 horas, 2h30. E aí, eu e a Débora dando aula lá, o Sérgio e a Iris, 4 professores. Não dava, não tinha mais espaço. Não tinha mais aonde pôr aluno. Porque ninguém queria fazer aula de terça-feira, 1h30 da tarde, que estava livre. Então eu falei, o único jeito de a gente chegar em 100 alunos é indo para um lugar maior. Então eu preciso investir num lugar maior, criar a condição de investir num lugar maior, para que a gente consiga crescer. E aí foi o que a gente fez. Se eu ficasse lá, a gente não crescia. Então, quanto eu quero faturar, que tamanho eu quero ter, como eu quero ser. Agora deixa eu ver como que eu faço. Não fica lamentando. Calcula e corre atrás. Tem que entender o jogo, tá? Construa o valor percebido. Você tem que fazer que o seu negócio, as pessoas precisam perceber o valor do seu negócio. Senão elas vão olhar só para o preço, tá? Os seus alunos têm que entender por que as suas aulas valem o que você cobra. E no começo eu também comecei cobrando menos do que a concorrência. É normal. Porque a gente precisa no começo fazer isso às vezes.
Mas daqui a pouco a gente igualou, daqui a pouco a gente passou um pouquinho e hoje em dia a gente passou muito. Mas a gente consegue mostrar o valor do nosso negócio. Nós temos diferencial, nós temos professores capacitados, nós temos um prédio muito bacana, salas e tudo mais, e tudo mais. A gente sabe mostrar o valor. Eu não vendo só a aula de violino, senão o cara senta, faz a continha e vai no Projeto Guri, que é de graça. Agora, quando ele vê o meu trabalho, ele entende que o meu trabalho é diferente do Projeto Guri, da escola tal e da escola tal. Porque ele não vê esse trabalho lá. Então eu consigo mostrar o meu valor para esse cara. E aí ele entende que o meu valor é mais alto do que o do outro. Então, quando alguém entra no seu perfil, o que ele está vendo? Se você está usando as redes sociais. Como você se veste, como você fala, como você corta o cabelo, a barba. Seu cliente está percebendo esse valor em tudo? Quem não comunica o valor acaba sendo comparado por preço, tá? Investimento de curto, médio e longo prazo. Isso aqui é o que eu estava falando para vocês, né? Aquilo que eu já falei. A gente tem que pensar em investir. Tudo que vocês forem fazer, eu estou investindo no meu negócio, eu estou investindo no meu futuro, estou ganhando mais conhecimento, ganhando mais alunos e tudo mais. Como que tá? Tá? Pensar em faturamento e não em boleto. Olha lá, o Marcelo, faculdade, a gente deve fazer? A gente deve fazer, mas será que a gente deve fazer agora? Por exemplo, ó, vamos matar isso aqui agora. Eu quero que vocês sejam sinceros de verdade, tá bom? Quem tá aí com a câmera aberta aí, ó. Quem tá com a câmera aberta, seja sincero de verdade. Agora, você tá precisando ter mais resultados, você tá precisando ter mais alunos, você tá precisando ganhar uma grana a mais, você quer investir em umas coisas, você quer crescer. O que eu vou fazer? Eu vou entrar numa faculdade de licenciatura e vou gastar 400, 450, sei lá, é mais ou menos isso a mensalidade de alguém que faz aí, hoje? Uns 400, 450 reais todo mês, numa faculdade, para daqui 3 anos, se eu fizer bem feitinho o trabalho, eu vou pegar o meu certificado. O que isso vai me trazer de bom agora? Certo? Agora, se eu entrar no curso do Ricardo, eu pagar 200 reais por mês, 200 por mês, será que ali eu consigo aumentar minha renda já mais rápido? O que vocês acham que vai trazer um retorno mais rápido para vocês? Fazer o meu curso ou fazer uma faculdade de licenciatura em música? Quem acha que é fazer o meu curso? Aponta o número 1 aí, por favor, deixa eu ver. Quem acha que é a faculdade, aponta o número 2. Todo mundo é 1 aí? É isso. Então vocês têm, não é que vocês não têm que fazer. Agora você fala assim, não, mas é o seguinte, do jeito que eu tô aqui, não tô precisando aumentar já tudo, crescer, e eu tô pensando que eu quero fazer um mestrado. Gera autoridade, gera sim. Mas você tem que ver o quanto ela gera de autoridade. Em que momento ela te gera autoridade? Porque alguma vez vocês pararam para pensar se eu tenho faculdade, que nota eu tirei, como que eu fui, se eu fiz? Não. É ou não é? Agora, se você pensar assim, não, eu tô tranquilo aqui. 500 conto por mês numa faculdade à distância e fazer a faculdade, que vou ter que despender um tempo ali, né, maior. Pra mim é bom porque eu tô querendo fazer um mestrado lá. Então eu preciso disso. Então é aquela semente de mais longo prazo que eu vou plantar. Então faz sentido ir pra lá. Ah, eu tenho a grana pra pagar o curso do Ricardo, eu tenho a grana pra pagar a faculdade.
Ótimo. Tenho tempo para fazer? Vou conseguir fazer? Faz os dois. Depende da realidade do professor. Como assim, Ana? Fala pra gente que depende pra você. Oi, Ricardo. Pode falar. É que assim, ó, eu trabalho numa escola municipal aqui de música que eles pagam o piso salarial pra gente, como Sim. professor de música. Então eu tô agora fazendo a graduação, né, licenciatura em música. Então, para minha realidade no momento, eu preciso ter esse diploma para estar trabalhando nessa escola. Ah lá. Mas eu também preciso do seu curso para minha aprendizagem, sabe? Dos dois. Isso. Então, se você pode fazer os dois, você vai lá e faz os dois. Ótimo. Né? Sim. Agora, Tudo depende da realidade do professor, né? por exemplo, nessa escola, qual que é a tua grade horária lá? 40 horas 40. semanais. Você vai ter tempo de É, fazer mais alguma coisa? eu tenho 16 horas de atividades. Eu posso estar fazendo isso, entendeu? E dou umas aulas particulares aqui em casa também já. Então, mas aí você consegue entender que isso aí pode ser muito bom em um determinado momento. Com certeza, não tenho dúvida. Mas Aham. dependendo do teu objetivo, vai chegar uma hora que você vai Uhum. falar assim, não, peraí, eu quero, é muito mais lucrativo para mim se eu tiver 40 horas dando aula aqui com aluno particular. Eu vou ganhar muito Uhum. mais. Você Com certeza, entendeu? mas é que aqui na realidade da minha cidade, essa escola já existe há anos, então os pais são acostumados a ter de graça. Mas é uma escola de música, você tá falando? E isso é uma escola de música mantida pela prefeitura. Ah, entendi. Entendi. Daí a prefeitura paga a gente para ofertar os cursos para as crianças. Ó, excelente. Aí você tem que ter então a mentalidade, se para você tá tudo bem, você ficar sempre aí fazendo isso, ganhando isso, Uhum. tá ótimo. Eu não tenho nada para dizer de contra. Sim. Agora, se É que nem você no vai ser momento, uma né? pessoa inconformada, como eu, de falar assim, não, eu Uhum. não quero estar com 60 anos, 50 anos aqui dando essas 40 aulas, passando o dia, eu quero ter o meu estúdio, eu quero crescer, eu quero ganhar mais. Então eu Sim. Não, é preciso que. estar fazendo algumas coisas para mudar Aham. isso lá na frente. Tenho que estar plantando a Sim, semente da tâmara. sim. É o que eu tô fazendo agora, dando essas aulas particulares aqui em casa, né? Já Excelente. do ano passado para cá já aumentou o aluno, então daqui a pouquinho, né? Só que para Exatamente. permanecer lá na escola no momento, eu preciso ter a graduação em música. E isso, Então, é e por isso que porque eu falei, aquilo ali às depende da vezes está realidade. pagando as suas contas. Só que Sim, no meio do tempo você vai pensando em empreender e vai virando o negócio, vai entendendo como fazer diferente. Até que você consegue, sim, que nem eu. Eu, por tempos, eu ficava nos lugares, até a hora que eu pude sair. Entendeu? Se sim. aparecer aula online, por É exemplo. no momento, né? E isso, vocês têm que analisar o momento. Não existe uma regra igual para todo mundo, não. Tá? Tem que Uhum, pensar, tem que pegar tudo isso e refletir, né? sim. Por isso que eu Pessoal, coloquei, olha se. depende da realidade. Hã? Por isso que eu coloquei, depende da realidade do professor, né? Isso depende da realidade, dos objetivos. Às vezes uma coisa vai fazer muito sentido e depois, faz sentido agora para mim isso daqui. E depois eu quero mudar, eu quero ir para esse lado, né? O Jorge Uhum. falou, pessoal, olha se o cara, se o toca, olha se o cara toca bem. Ah, tá. Se aparecer aula online, por exemplo, eu tenho que ter aula vídeo gravado para dar suporte. Fiquei pensando sobre isso. Aí você tem que criar a sua aula, como que vai ser. Se você vai vender aula igual eu vendo aqui, a gente vende aula de violino individual, aula particular. Então você não vai precisar ter nada gravado. Você vai encontrar com o aluno de forma digital, online, em chamada de vídeo, uma vez por semana, naquele horário da aula e vai dar aula. Tá tudo bem. Entendeu? Agora não. O meu formato é: eu tenho aulas gravadas, o aluno assiste, me manda um vídeo e eu respondo o vídeo. Você tem que criar um negócio e ver qual que é que vai validar e vai dar certo. Tá bom? Então, gente, pensa como um dono de negócio, mesmo que você tá com um aluninho, dois na sua casa. Pensa grande. Quanto que eu quero faturar no ano com um aluno? Quanto eu posso faturar?
O que eu posso fazer para aumentar? Pensa em faturamento anual. Pensa, sabe, é 10 alunos, é 2.000. Eu invisto aqui, eu invisto ali. Eu faço isso, eu faço aquilo para aumentar, para melhorar, para gerar mais valor para os alunos, para poder cobrar mais no próximo que vier. Se vocês ficarem pensando só como um empregado, como CLT, como pagar as contas, como resolver os problemas só, não sai do lugar. Tem que pensar como um empreendedor, pensar em crescer, pensar em multiplicar. Aonde que eu posso investir? Como eu posso investir? Não é só investir dinheiro, é investir o seu tempo. Eu vou investir o meu tempo nisso porque eu vou estar fazendo uma relação com essas pessoas e vai ser bom para depois eu ter um lucro, para eu vou investir o quê? Eu vou investir o meu tempo, eu vou investir o meu dinheiro para depois eu ter um retorno. Tá bom? Bom, é isso aí.